Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21, está escrito assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você crê que o Senhor é todo-poderoso? Você crê que Ele habita em você? E você crê que Ele vai realizar obras maravilhosas em você e através de você? Crê também que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para Ele, o Senhor, o Todo-Poderoso, a melhor salva de palmas que você já viu, aplaudindo, glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e amado, Todo-Poderoso, te glorificamos, te bendizemos, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra, ao redor dos lábios do pregador, a boca do mensageiro, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Sem sombra de dúvidas, o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, não é? O próprio Senhor Jesus se identifica assim ao longo da Escritura. Deus se identifica assim, por exemplo, a Abraão, deixando claro a Abraão que ele é, o Senhor é o Todo-Poderoso. O próprio Senhor Jesus vai deixar claro, depois de ressuscitado, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando do livro do Apocalipse, da Revelação, João também escreve, ele ouve isso do próprio Senhor Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Mas o texto que lemos começa dizendo que ele é poderoso, mas também fala do poder que em nós opera, ou seja, o próprio Deus habita em nós, não é? O próprio Deus habita em nós. E o poder dele também, se ele habita, o poder dele também. E nós temos uma orientação clara na Escritura. Vá comigo aqui mesmo na Carta aos Efésios, agora no capítulo 6, no versículo 10. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, Paulo aqui está dando, né, através do Espírito Santo, através de Paulo, está dando uma orientação clara. Nós precisamos nos fortalecer, porque nós teremos embates ao longo da nossa caminhada aqui nessa terra. Você sabe que nosso tempo aqui é um tempo que não sabemos quanto vai durar, mas Deus sabe, né? Obviamente, todos nós almejamos viver muitos anos, sim ou não? Sim. Ou você já queria partir logo? Não, pastor, quero ver ainda meus filhos crescer, quero ver ainda meus netos, bisnetos, tataranetos. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Sabemos, obviamente, claro, que um dia, né, ou Jesus volta ou morreremos. Uma dessas duas coisas vai acontecer. Não sabemos quanto tempo vai durar. Mas enquanto estivermos aqui, a Escritura deixa claro que teremos aflições, lutas, adversidades, problemas. E para enfrentar tudo isso, Deus coloca à nossa disposição o seu poder, porque Ele mesmo vai habitar em nós. A promessa do Senhor Jesus, Ele disse, né, antes de subir aos céus: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele deixa claro que o Espírito Santo viria e nos encheria com virtude. Virtude é poder, não é? Para quê? Para enfrentarmos as situações da vida.
não é? Seja situações de ordem emocional, sentimental, não é? Profissional e assim por diante. Uma vez que sem o poder de Deus não conseguimos fazer nada. João 15, o Senhor deixa isso claro: sem mim nada podeis fazer. Mas aqui temos uma orientação clara: temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Uma vez que Deus, ele não diminui as lutas, os problemas, as dificuldades. Eu acredito que você tenha reparado já. Você já reparou que na vida os problemas parece que a cada dia vão aumentando? Você reparou isso, né? Parece que vão ficando maiores. Você enfrenta um problema hoje, uma dificuldade hoje, um desafio hoje, aí vence, o próximo vai ser ainda maior. Deus, ele não diminui os problemas. Diga para a pessoa que está do lado, ele aumenta a tua força, ele aumenta a porção de graça, ele aumenta a sabedoria, ele fortalece o teu coração, não é? As lutas são diversas, as dificuldades são diversas, mas a palavra deixa claro que nós temos um Deus poderoso que quer nos revestir de poder e de virtude. Agora nós temos que querer e nós temos que também buscar. O poder de Deus está à disposição de todos, não é? Como disse o Senhor Jesus na conhecida oração do Pai Nosso: teu é o reino e o poder. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele nos delega esse poder. Ele nos delega poder, por exemplo, Lucas 10, 19, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. O Espírito Santo nos fortalece para resistirmos às tentações, para não desfalecermos na fé, para vencermos as adversidades da vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele nos reveste de poder para vencermos os poderes das trevas, o poder de Satanás. O Espírito Santo que habita em nós nos reveste com esse poder, nos fortalece. E nós vemos ao longo da Escritura Deus agindo com poder, e nós vemos também, e nesses dias estamos falando a respeito dos dons espirituais, e a respeito dos dons espirituais nós vemos os dons de poder. Então vá comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, o texto nos traz do versículo 8 até o 10, 9 dons. Encontrou? 1 Coríntios 12, o versículo 8 diz: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O poder de Deus está à disposição de todos. Agora, os dons espirituais que acabamos de ler, o Espírito Santo é que reparte com propósito específico. Desses 9 dons, 3 são classificados como dons de revelação, que é para saber de maneira sobrenatural. Outros 3, os dons de revelação é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espíritos. Outros são chamados de dons vocais ou de inspiração, que é para falar de maneira sobrenatural. A profecia, a variedade e a interpretação das línguas. E outros 3 são conhecidos como dons de poder. Diga assim, poder de Deus. Dons de poder. E esses dons de poder são para fazer coisas acontecerem de maneira sobrenatural, que é o dom da fé, os dons de curar e a operação de maravilhas, que é o que nós vamos tratar hoje, a operação de maravilhas. Note que maravilhas está no plural, porque as maravilhas são muitas. Diga para a pessoa que está do teu lado, o maravilhoso quer operar maravilhas na tua vida. O nome dele é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade. Ele é o Todo-Poderoso e é ele que faz maravilhas. Salmo 136, vai lá comigo rapidamente. Nós vamos ver ao longo da Escritura alguns exemplos de maravilhas que o Senhor operou. De maravilhas, no Salmo 136, o salmista vai dizer que ele opera, não é? Maravilhas. Salmo 136,
Salmo 136. Eu vou ler os versículos 3 em diante. Leia comigo. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Então é Ele que faz maravilhas. Ele é o maravilhoso, Ele é o todo-poderoso. Então as maravilhas são elas diversas. Por exemplo, nós encontramos na vida lá de Abraão, diversas maravilhas que Deus fez. Por exemplo, uma delas, no início da caminhada de Abrão com Deus, ainda nem tinha mudado o nome para Abraão, mas, depois lê os capítulos 13 e 14, Ló estava morando em Sodoma, e aí vem 4 reis inimigos, cercam Sodoma, Gomorra e as 3 outras cidades da região, levam todos cativos. E aí, inclusive o Ló e sua família, quando Abrão ouve aquela notícia, ele que já era um idoso, já tinha mais de 75 anos de idade, ele reúne 318 homens, diz o texto, nascidos na sua casa, ou seja, não eram militares, eram pastores, era gente que cuidava do gado, era gente que cuidava das ovelhas, era gente que cuidava dos pastos, das plantações. Mas com esses 318 homens, Abraão vai à batalha contra 4 reis e vence, porque o Todo-Poderoso era com ele. Olha que obra maravilhosa! E para deixar claro que foi Deus, depois o próprio Deus vai lá visitá-lo e se encontra com ele. Ô querido, diga para a pessoa que está do teu lado, Deus quer fazer maravilhas na tua vida, meu irmão. Ainda que o inimigo tenha se levantado, ainda que a luta seja grande, ainda que pareça que não tem jeito, você serve a um Deus maravilhoso que faz maravilhas e opera. E ele não operou só no passado, ele continua operando hoje. Esse mesmo Abrão, depois Deus muda o nome para Abraão, e ele tem uma promessa, e a promessa se cumpre. Ele com 100 anos de idade, e a mulher com 90, nasce um bebê. Imagine a situação, os dois rindo à toa, os dois rindo. A Sara com 90 anos, já tinha idade para ser tataravó. A minha esposa, ela tem a tataravó dela, por parte de pai. Conheci há uns anos atrás, 2 anos, 3, nós estivemos lá no Pernambuco, interior do Pernambuco. Aí tem a tataravó dela, tem o avô, o pai mora aqui em São Paulo, e já tem a minha filha, 5 gerações, e ela tem 95 anos. Então, a Sara tinha a idade de ser tataravó do Isaac. Olha que obra maravilhosa Deus fez. Diga para a pessoa que está do lado, não tem impossível para Deus não, meu irmão. Não desfalece na fé, continua acreditando. Ele tem obras maravilhosas para realizar. Ele realizou uma obra maravilhosa na vida de Isaac, que orou e a esposa concebeu, e concebeu em dose dupla, gêmeos de uma vez. Ele operou uma obra maravilhosa na vida de Jacó, trabalhou 14 anos sem receber um centavo, mas porque ele colocou o Senhor, o maravilhoso, em primeiro lugar, e creu, e obedeceu, e perseverou, em 7 anos Deus operou uma obra maravilhosa na vida dele. Diga para a pessoa que está do teu lado, ele quer encurtar o tempo na tua vida e operar maravilhas para o nome dele ser glorificado. No tempo de José e na vida de José nem se fala. Que obra maravilhosa Deus fez na vida de José, não é verdade? Já falamos várias vezes, você conhece a história de José, Que obra tremenda, estava na cadeia, na vergonha, no esquecimento, na humilhação. Deus coloca ele como governador, porque o maravilhoso era com ele. Diga para a pessoa que está do teu lado, o maravilhoso é com você também. Para de pensar que isso é só para as pessoas do passado, para de pensar que isso é para o A ou para o B. Diga para a pessoa que está do teu lado, é para você também. Ele não faz acepção de pessoas e ele quer operar obras maravilhosas. Mas muito bem, Deus também opera obras maravilhosas, por exemplo, através de Moisés. Eu quero ler um texto com você que está lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 11, no versículo 10. No tempo de Moisés nem se fala quantas maravilhas Deus fez. E o propósito de Deus operar maravilhas, minha gente, é para que o nome dele seja glorificado. Ainda bem que você já sabe disso, É para o nome dele ser glorificado. Encontrou o livro do Êxodo, capítulo 10, capítulo 11, versículo 10. Deus aqui já tinha enviado, várias pragas, e
Deus ainda estava fazendo mais. Mas diz o versículo 10: e Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Então, Deus estava fazendo obras maravilhosas através de Moisés, através de Arão. E se você ler a história, Deus vai continuar fazendo. É nesse período, inclusive, que Deus faz mais coisas extraordinárias. Por exemplo, quando eles vão sair, aliás, antes de sair vai ter ainda a última praga, que é a morte dos primogênitos. Morre o primogênito dos egípcios, dos de Israel, não morre um, porque tinha lá o maravilhoso sangue do cordeiro para guardar e livrar. Quando eles saem do Egito, eles não saem de mão vazia. Deus diz a Moisés: Moisés, fala para todo mundo que é para pedir aos vizinhos: me dê prata, me dê ouro, me dê vestes e me dê gado. Os vizinhos vão dar. E olha que Deus fez uma obra maravilhosa. Eles saem do Egito e diz a Escritura que eles vão despojar o Egito. Eles vão levar o ouro, a prata, gado, roupa. Moisés vai dizer: nem uma unha vai ficar. E levam, e vão. Quando eles estão indo já próximo ao mar, Deus os leva a Pi-Hairote. Diga para a pessoa que está do teu lado: às vezes, às vezes, viu? Deus te coloca num beco sem saída para operar uma maravilha na tua vida, para aumentar a tua fé, para você acreditar, para através de você o nome dele ser glorificado. Então não pense que porque está num beco sem saída, numa situação dificultosa, uma situação que você não sabe resolver, não pense que Deus lhe abandonou, e não pense que para Deus não tem jeito. Deus não gosta de murmurador, Deus gosta daqueles que acreditam. Deus vai abrir o mar e fazer um milagre, Deus vai operar maravilha, vai acontecer. E é o que Deus vai dizer a Moisés: diga ao povo que marche, e você pega a vara, estende ela, que eu vou abrir as águas. E o Espírito Santo veio, aquele vento oriental que abriu as águas, foi o maravilhoso, foi o todo-poderoso, abriu as águas, eles atravessam em seco. Oh querido, se de um lado está o mar e do outro está o inimigo, creia, o milagre vai chegar. Oh pastor, não tem saída, é só Deus, e é Deus mesmo, e é Deus de maravilhas, e é Deus de promessas, é Deus de milagres, é Ele que vai fazer. Ele abriu o mar para o povo no passado, Ele tem poder para abrir na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E depois Deus mata o inimigo. Você conhece a história, né? Quando eles chegam do outro lado, os egípcios vão atrás, Deus vai, fecha, mata o inimigo, ainda joga os corpos lá do outro lado para eles verem: estou cuidando de vocês, estou protegendo, estou guardando. Vai coluna de nuvem de dia, vai coluna de fogo de noite, adiante, o Todo-Poderoso operando maravilhas. É água brotando de rocha, é maná durante 40 anos caindo do céu. É o sobrenatural acontecendo. Oh, querido, isso não é só coisa do passado, não. Deus também quer operar obras maravilhosas na nossa vida. Amém? Agora nós temos que acreditar. Nós vemos, por exemplo, na vida de Elias, Deus operando obras maravilhosas. Elias ora e durante 3 anos e meio não chove. Mas embora a seca fosse devastadora, ele não estava desamparado. Deus mandava os corvos levarem para ele pão e carne. Oh, querido, Deus vai prover na tua vida, acredite. Oh, pastor, mas a situação está difícil, a escassez está grande, mas você serve ao maravilhoso, que é Deus da provisão, que é todo poderoso. Oh, pastor, como será? Não sei. Imagina a surpresa de Elias vendo o corvo trazer pão e carne para ele. Mas Deus proveu. Chegou o dia que Deus disse: Elias, sai daqui agora, vai lá para Sarepta. Era longe, viu? Era outro país. Ele vai. Tem ordenado uma mulher viúva que te sustente. Quando chega lá, talvez, quem sabe, ele imagina uma viúva rica, uma mulher abastada, né? Quando ele chega lá, a mulher está catando cavaco, literalmente. E aí ele pede água. E ela diz: estou só pegando aqui esses cavacos, porque eu vou fazer a última refeição para meu filho e eu comermos e morrermos. Olha só. Aí o Elias, cheio do Espírito Santo, o maravilhoso com ele, aquele que opera obras maravilhosas, aquele que é o provedor, o Espírito Santo toma a boca dele e diz assim: faça o bolo,
mas faça primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija. E a mulher creu, e a mulher fez, e o maravilhoso operava a maravilha todo dia tinha farinha na panela, todo dia tinha azeite na botija, e ela comeu, e a sua casa muitos dias, e ele vai fazer obras maravilhosas na tua vida, e vai prover, e vai suprir, e vai abençoar. Quem entendeu, diga glória a Deus. O filho da viúva morre, e ela vai lá e pede, e o Elias vai lá e ora, e Deus ressuscita o garoto. Olha que coisa tremenda, olha quantas obras maravilhosas. Mas chega determinado momento, né, que o Elias joga a camisa, pede para sair, e Deus diz, tá bom, vou te levar, mas antes você tem que deixar alguém aí, né? Vai lá e unge Eliseu, profeta em teu lugar. E o Eliseu é o único que vai ter coragem de todos os profetas do Antigo Testamento de fazer um pedido ousado. Você lembra o que o Eliseu pediu na hora que o Elias diz, peça o que você quiser, antes que eu seja levado de ti? Você lembra o que o Eliseu pediu? Eu quero porção dobrada. Diga para a pessoa que está ao teu lado, ele tem porção dobrada para você. Se você tiver fé para pedir, ele tem porção dobrada de unção, ele tem porção dobrada de poder, ele tem porção dobrada de renovo, porque ele é o Todo-Poderoso, ele faz conforme a sua fé. Quando eles estão indo, vão para atravessar o Jordão, o Elias bate a capa e o Jordão se abre e os dois atravessam em seco. Chega lá do outro lado, os dois estão conversando, e aí o Elias diz, pede aí o que você quer, eu já estou para ser levado, o senhor já passou aqui o WhatsApp, daqui a pouco chega aí minha carruagem de fogo, eu vou pegar o beco, vamos embora, pede aí, quero porção dobrada do teu espírito. Eles estavam falando, vem uma carruagem de fogo com cavalos de fogo, e leva o Elias, ele sobe para o céu, e a capa cai, e quando a capa cai, o Eliseu vai lá e pega, aquela capa representava a unção, e quando ele está voltando, ele bate a capa no Jordão de novo e diz, cadê o Deus de Elias? E Deus abre as águas de novo, porque agora Deus vai operar maravilhas na vida dele. Oh, querido, querida, Deus quer ver os Elias desses dias, os Eliseus desses dias, gente que quer mais dele, mais da presença dele, da unção dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você ler a Escritura, através de Elias Deus operou, mas através de Eliseu Deus operou o dobro. E através, por exemplo, de um Josué, que orou e clamou, Deus para o sol de um lado, a lua do outro, e um dia teve 48 horas para que Josué tivesse vitória. Oh, querido, querida, Deus opera maravilhas na tua vida, para te abençoar, para que através de você o nome dele seja glorificado. Tem diversos outros exemplos, mas até o dia que o próprio maravilhoso se faz carne, vem entre nós e vai realizar maravilhas. Dentre elas, vá comigo em Mateus 14, vamos ler. Mateus 14, tem várias, eu vou ler e citar algumas poucas. Mateus 14, olha o que diz aqui o versículo de número 25, leia comigo. Quem está vivo ainda, diga amém. Está dormindo, diga amém. Aleluia. Encontrou Mateus 25, 14? Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Como, minha gente? Caminhando por cima do... Ele tem poder sobre a criação, porque ele é o maravilhoso. Ele é o Criador, ele vem por cima do mar. Outro dia está ele e os discípulos dentro do barco. E ele está cansado, ele está exausto, o corpo está exausto. Aí ele deita, ele dorme lá no travesseiro. E dali a pouco se levanta uma tempestade, e as ondas açoitam, e o vento sopra. E os discípulos entram em desespero e vão lá e acordam ele. E ele vai dizer, mar, cala-te! Vento, aquieta-te! E o vento se acalmou, se calou, e o mar aquietou, e houve grande bonança, porque o maravilhoso tem poder no céu e na terra. Aquilo que é problema para você, desafio para você, com uma palavra ele resolve. Creia, ele vai operar obras maravilhosas na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Ele vai operar, acredite. Ele acalma a tempestade, ele anda por cima do mar, ele opera diversas maravilhas, e o povo vai dizer, Marcos capítulo 6, leia comigo, Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 2, está escrito assim,
E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas... Porque ele tinha sido ungido pelo Espírito Santo. Ele mesmo vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, oh querido, e o mesmo Espírito Santo que ungiu ao Senhor, que usou lá Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, o mesmo Espírito Santo está aqui hoje, e quer te ungir, e quer te encher, e quer operar em você e através de você, para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. Ele opera aqui maravilhas, mas ele opera... O Espírito Santo também opera através da igreja. Vá comigo no livro de Atos. Livro de Atos, a princípio no capítulo 2. Vá lá comigo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Quem está vivo, diga amém. Amém. Versículo 42. Está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Muitas maravilhas e sinais. Lembre-se de um detalhe. O Senhor Jesus deixou claro quando disse que tem algumas pessoas que, se não virem os sinais, de maneira nenhuma crerão. E isso, inclusive, aconteceu até com um dos apóstolos. Teve um dos 12, não é? Que quando ouve os outros 10 dizerem assim: o mestre ressuscitou, nós o vimos, ele esteve aqui. Você lembra o que o Tomé disse, né? Se eu não tocar com a minha mão, se eu não tocar o meu dedo na mão dele e não colocar a minha mão do lado dele, de maneira nenhuma crerei. Olha só. Aí Jesus aparece lá. E aí quando aparece, estende a mão para ele. Depois leia João capítulo 20. Toca aqui, Tomé. Toca aqui com o teu dedo. Estende a tua mão e toca aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Porque você... Aí o Tomé ajoelha. Senhor meu, Deus meu. E aí Jesus diz: porque você me viu, você creu? Mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. Diga para a pessoa que está do teu lado: está falando de nós. Eu não vi, mas eu acredito. Eu não vi Abraão, mas eu creio que o que está escrito é verdade. Eu não vi Moisés, mas eu que acredito que está escrito é verdade. Eu não vi Josué, o Elias, o Eliseu, o Senhor Jesus, mas eu creio que tudo o que está escrito aqui é verdade. E o mesmo Deus que operou maravilhas no passado, opera maravilhas hoje, para o nome dele ser glorificado. E ele quer operar maravilhas na tua vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora compreenda, acredite, as maravilhas também são para nós. Amém? Lembre-se que o Espírito Santo, ele concede os dons a cada um para aquilo que for útil. E o propósito da realização de obras maravilhosas é sempre o nome do Senhor ser glorificado. E aí, geralmente, maravilhas acontecem na hora da impossibilidade, do problema, da adversidade. Na hora que não tem jeito, para os homens, o poder de Deus se manifesta. E aí ele opera obras maravilhosas, né? Ele opera obras maravilhosas. No capítulo 19 de Atos, vá lá comigo no versículo 11. Atos 19, versículo de número 11. Está escrito o seguinte, Atos 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Paulo, amados, nós vemos aqui ao longo da Escritura, Deus operando através de Paulo com todos os dons espirituais, né? Com revelação, né? A palavra da sabedoria, da ciência, discernimento de espíritos. Deus concede a Paulo os dons de poder, não é? Poder, ele tem fé, os dons da fé, os dons de curar, a operação aqui de maravilhas, né? Ele tem também o dom da profecia, a variedade das línguas, ele tem todos os dons. Por quê? Porque ele se dispôs a servir ao Senhor.
ele se dispôs a levar o Evangelho, e ele leva o Evangelho no poder do Espírito Santo. Ele mesmo vai dizer, vá comigo 1 Coríntios capítulo 2, aqui ele está lá em Éfeso, mas quando ele escreve a carta à igreja de Corinto, ele diz aqui, 1 Coríntios capítulo 2, leia comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4, está escrito assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Porque tem gente, amados, que quando ouve a palavra, já crê, entrega a vida para Jesus. Agora, tem outros que só vão acreditar se virem os sinais, se virem as maravilhas acontecendo. E era por isso que no tempo bíblico, Deus operava tantas maravilhas através dos apóstolos. O evangelho tinha que ser levado, tinha que ser pregado. E para isso, Deus operava as maravilhas, para que depois eles ouvissem o evangelho e crescem. Do mesmo jeito, Deus continua operando hoje, o nome do Senhor era glorificado, Deus continua operando em nossos dias obras maravilhosas. Você sabe, já contei várias vezes, né? Várias vezes, você já ouviu eu contar, minha esposa contar, quando aconteceu o acidente conosco, o médico disse que não tinha jeito de ela engravidar. Operou, a situação foi difícil, mas você conhece os nossos 3 filhos, né? Deus operou uma obra maravilhosa. E diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus vai operar obras maravilhosas na tua vida, Deus vai te surpreender, porque o poder dele está sobre a tua vida, porque o Espírito Santo está sobre você, e ele vai te operar em você, e ele vai operar através de você, para o nome dele ser glorificado. Compreenda, Deus ele não parou de agir. Obviamente que determinadas situações que ele operou, por exemplo, no Egito, como as pragas, ele operou especificamente lá, como o maná, como, por exemplo, abrir o mar, vários milagres lá, ele operou de maneira específica. E operou no Novo Testamento, mas ele continua fazendo outras maravilhas também em nossos dias. Ele continua fazendo, porque as maravilhas também, maravilha é sinônimo também de milagre, coisa extraordinária, coisa que a medicina não explica, coisa, por exemplo, que não tem explicação lógica, racional. Isso é milagre, é maravilha da parte de Deus, e Ele quer fazer. Volte comigo na carta aos Efésios, onde começamos a mensagem, no capítulo 3, no versículo 20, o texto diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer alguma coisa, tudo. Tem tudo aí escrito? Grife o tudo, porque ele quer fazer tudo maravilhoso na tua vida. Ele quer fazer na tua vida pessoal, no teu casamento, na tua família, no teu emprego. Ele quer fazer obras maravilhosas. O Espírito Santo quer agir. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou... Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus tem mais para você. Diga: Deus tem mais para você, acredite, Ele tem maravilhas para fazer. Pastor, mas Deus já está fazendo tanto, Ele tem mais para fazer. Pastor, mas parece que Deus me abandonou, não estou vendo nada acontecer. Deus vai operar. Continue crendo, continue acreditando, continue perseverando. Não desista da fé, porque é o poder de Deus que está te sustentando, é o poder de Deus que nos fortalece, é o poder do Senhor que nos levanta, que nos enche. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, desde as gerações passadas até a geração de hoje. Não existe outro Deus além do Senhor, que trabalha para aqueles que nele espera, que realiza maravilhas na vida de quem crê e de quem confia. E Ele quer fazer na nossa vida, Ele quer fazer em nossos dias. Sem o poder de Deus, não nos mantemos de pé. E além dele nos revestir com poder, Ele opera maravilhas. Agora nós precisamos reconhecer isso. Nós temos que continuar reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer.
Nós encontramos vários exemplos de gente na Bíblia que, enquanto buscou a Deus, Deus abençoou, prosperou, mas chegou um determinado momento que a pessoa deixou Deus de lado e abandonou. Como, por exemplo, o rei Uzias. Está escrito, segundo o livro de Crônicas 26, enquanto ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. E aí o texto vai dizer que ele cresceu, e se fortaleceu, e se tornou forte, e a sua fama percorreu tudo, porque ele foi maravilhosamente ajudado. Vamos ler isso? Segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas. Vá lá comigo no capítulo 26. Segundo livro de Crônicas. Capítulo de número 26. Versículo 15. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi, o que está escrito aí? Maravilhosamente ajudado. Quem foi que o ajudou? Levante a mão direita e diga assim: me ajuda também, Senhor. Opera maravilhas também, me ajuda maravilhosamente, porque o teu nome será glorificado. Creia, é promessa dele. Ele estende a mão direita e diz: não temas, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Ele vai te ajudar, ele vai operar e abençoar e operar maravilhas, até que se tornou forte. Só que no caso aqui do Uzias, o versículo 16 diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu... Aí mora o perigo. Deixou de reconhecer Deus, que a glória é de Deus, que a honra é de Deus, que o poder é de Deus, e exaltou o coração e colocou os pés pelas mãos e foi fazer o que não deveria, e a lepra lhe pegou, lhe atingiu e ele morre leproso. Olha só, mas enquanto ele buscou o Senhor, Deus o prosperou. Enquanto ele foi firme e fiel, Deus o abençoou. Só que o problema é que ele começa bem, mas termina mal. Vai dizer no livro de Jó: teu começo pode ter sido pequeno, mas o teu fim crescerá em extremo. Jó foi outro que foi maravilhosamente abençoado pelo Senhor. Deus operou maravilhas na vida dele. Deus restaurou sua saúde, Deus restaurou seu casamento, Deus lhe deu mais 10 filhos, Deus lhe deu o dobro de tudo quanto tinha. Deus operou uma obra maravilhosa na vida de Jó, e Deus vai operar uma obra maravilhosa na tua vida. Creia, o nosso Deus não está morto, ele está vivo, ele está aqui em nosso meio e ele quer operar. Talvez você pense: pastor, mas eu estou tão fraco, as lutas estão tamanhas, mas o poder dele vai se aperfeiçoar. Segundo aos Coríntios 12, vai te fortalecer. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Não deixe de reconhecer que a honra e a glória é do Senhor. Não deixe de reconhecer que nós somos fracos, ele é forte. Nós somos pequenos, ele é grande. Segundo aos Coríntios 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou... Ele começa a olhar todos esses problemas aqui, fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, ele começa a olhar com a outra ótica. Ele começa a pensar e a entender: Deus não permitiu isso para me destruir. Pelo contrário, ele quer aumentar o poder dele em mim. Ele quer aumentar o poder dele em mim. Eu vou buscar, eu vou reconhecer, e ele vai me fortalecer. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus quer derramar mais poder sobre a tua vida. O Espírito Santo quer te dar uma porção maior. Ele tem mais unção para derramar sobre a tua cabeça. Ele tem mais revestimento para te dar, e ele tem mais maravilhas para realizar. E se você crê, ele vai te fortalecer hoje, te revestir hoje de poder, e vai começar a realizar coisas maravilhosas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, que nós vamos orar. Nós vamos falar com o Senhor. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Espírito Santo está aqui, e ele quer te revestir de poder. Os dons ele distribui a cada um como quer. A cada um como quer.
Eu sei que Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer realizar obras maravilhosas na vida de todos. Está escrito: aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? O Senhor opera aqui dentro em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Ele opera em nós. Deixe Ele operar. Coisa triste, amados, é ver, infelizmente, gente que faz uso indevido do poder de Deus. Nós temos até exemplos na Bíblia de gente que entendeu errado. Se você ler, por exemplo, Atos capítulo 8, quando o Espírito Santo envia Felipe a Samaria, e aí lá o Espírito Santo usa e pessoas são curadas. Outros que tinham demônios, os demônios são expulsos. E aí Felipe prega o evangelho, as pessoas creem, ele batiza. E aí a igreja envia para Samaria Pedro e João. Quando Pedro e João lá chegam, impõem as mãos sobre o povo e eles recebem o Espírito Santo. São cheios do Espírito Santo. Aí havia lá um homem chamado Simão, que vendo aquilo, ele vai dizer: quanto é que custa esse poder? Fale que eu vou pagar. Eu vou pagar porque eu quero esse poder também para mim, para eu impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. E aí Pedro vai dizer: o teu dinheiro seja sobre a tua cabeça para maldição, porque você acha que o dom de Deus se compra com dinheiro. Você não tem parte nisso, não. O Senhor Jesus, Pedro ouviu Jesus dizer: de graça recebei, de graça dai. Deus opera na vida de todos, Ele não faz acepção. Os dons do Espírito Santo são para quem busca. O revestimento de poder é para todos. Os dons de poder, os dons de revelação, de inspiração, é para quem buscar. Se você buscar, em primeiro lugar, o poder de Deus vai te encher e vai te revestir. E o Espírito Santo também quer te entregar dons. Agora você tem que querer e buscar. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele.